Meu pai é ganga, é feiticeiro. Aqui nesta tenda ele é quimbandeiro. Meu pai é ganga, é feiticeiro. Aqui nesta tenda ele é quimbandeiro. Com espada e tridente na mão, general vem se demanda. Saravá, o eixo geriri, maioral na minha banda. É na gira de Nagô, quero ver o eixo girar. Bate forte neste couro pra quimbanda começar. Meu pai é ganga, é feiticeiro. Aqui nesta tenda ele é quimbandeiro. Salve, salve pessoal! Neste vídeo de hoje vou falar mais um pouco sobre a Quimbanda Nagô, dar dicas importantes para quem pretende se iniciar futuramente nesta vertente e explicar mais um pouco sobre ela, tá bom? Eu sou o Mago Tanarote, mestre de Quimbanda, e para maiores informações sobre todas as minhas credenciais espirituais, vocês conferem tanto em meu site e contatos, que estão na descrição de todos os vídeos aqui do nosso canal Quimbanda Independente. Já fiz um vídeo aqui do canal falando bastante coisa sobre a Nagô, e para quem ainda não viu, confere lá, para que assim possam agregar mais ainda seus conhecimentos sobre esta vertente de Quimbanda. Então vamos conversar mais um pouco sobre esta Quimbanda, tá certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato com o vosso amigo aqui, que com certeza eu irei sanar todas as suas dúvidas. A grande verdade é que em muitas casas de axé, terreiros, os sacerdotes tocam a Quimbanda Nagô. Mas às vezes nem eles mesmos sabem disso, pois acontece que inclui ali em seus assentamentos fundamentos a mais e a gosto, por motivos pessoais, e até mesmo sabem que é assim, né? E muitas vezes sabem também que é Nagô, mas mesmo assim modificam algo ali em seus assentamentos, fundamento, ou até mesmo acrescentam doutrinas para poderem agregar assim a ordens luciferianas, para que assim possam ser chamados de quimbandeiros luciferianos ou ser chamados de quimbanda satânica, e assim vai, né? Então dessa forma temos aí nomes de quimbandas que os próprios adeptos titulam por motivos pessoais de cada um, mas que em sua real raiz e tradição ali possa ser que seja nada mais ou nada menos que uma Nagô, ou até mesmo uma outra vertente diferente. Isso tudo porque, como já falei em outro vídeo, a Quimbanda Nagô é uma das quimbandas mais velhas, né? Uma das quimbandas mais velhas que existe, e não como muitas vertentes de quimbandas por aí que foram criadas em poucos anos. E esse é um motivo que a gente não consegue ter acesso à história dela de forma plena e total, com todos os detalhes à disposição, ou até mesmo bem digitado ou anotado em algum lugar. Pois todos os seus fundamentos e tradição foi apenas passado de mestre para discípulo, onde hoje apenas quem é realmente iniciado na Quimbanda Nagô tem todos os conhecimentos necessários desta vertente, para sim tocar seu culto de forma plena. Eu tenho a apostilha desta minha vertente de Quimbanda, na qual eu fiz, e quem tiver interesse e curiosidade, seja para aprender mais ainda sobre ela, ou estudar apenas como objetivo de conhecer e saber como funciona, para depois, quando tiver oportunidade, se iniciar nela, tudo bem. É só você entrar em contato que lhe passo valores e lhe explico mais sem nenhum problema algum, certo? Primeiro, quando a gente decide se iniciar em uma vertente espiritual que seja realmente séria, tenha fundamento e tradição, temos que ter em mente uma coisa. Vamos gastar dinheiro. E não será pouco não. E digo mais, você não tem que ver como gasto, e sim como um verdadeiro investimento de sua parte. E um investimento grandioso que você já pode ter feito em toda a sua vida. Porque, pessoal, vamos pensar direitinho. Nada, absolutamente nada, né, paga uma iniciação muito bem feita, com um mestre que seja realmente uma ótima pessoa, que além de ser seu mestre, vai ser seu amigo, no qual você poderá contar com ele para o que for, para o que der e vier, e para quando precisar. Porque, como já falei em vídeos passados aqui do canal, a segunda coisa melhor, depois de uma iniciação bem feita,
em uma quimbanda séria é você ser iniciado por um mestre que tem uma boa afinidade com você e siga sendo essa pessoa, gente boa, do início até o fim. E claro, que sinta prazer em tirar suas dúvidas. Isso sim é uma ótima iniciação. Como já postei em minha página no Facebook, do Mago Tanarote, eu repito aqui, se você acha muito caro uma iniciação em uma verdadeira vertente de quimbanda, então experimenta pagar a ignorância desses marmoteiros. Putz, quem já passou pela mão de marmoteiro sabe o quanto já gastou, quanto já perdeu, o quanto é algo decepcionante. Realmente o prejuízo é intenso, ainda mais se a gente se inicia com marmoteiro, se a gente se inicia em marmotagens, que existem demais. E seja também fazendo trabalhos. Aí sim você só terá a gastar e, claro, a perder também. Isso é fato. Então, pessoal, procurem se organizar para a sua iniciação, tanto financeiramente como psicologicamente, tá? Pois uma iniciação é uma nova parte de sua vida que nasce, ou seja, é quase um novo casamento onde você vai ter que se dedicar quase todos os dias de sua vida e para sempre, ou até o dia que você decidir dar fim e sair dela de vez. Você está querendo se iniciar, seja na vertente de quimbanda que for, meu conselho é: estude primeiro ela, compre a apostila do mestre daquela determinada quimbanda, tire dúvidas e vai se organizando. Veja se na sua casa tem um espaço legal, nem que seja um pequeno cômodo ali na casa, para colocar ali o seu culto, como assentamentos, oráculos, ferramentas em geral, que você recebe com certeza do seu mestre, que fazem parte da sua vertente de quimbanda. Na Nagô temos aí, em nossos fundamentos, em nossa egrégora, ancestrais feiticeiros, no qual são espíritos que dedicavam sua vida às forças da natureza. Eram pagão, ou seja, seguiam sim a linha do paganismo, no qual esse termo tem mais de um significado de acordo com o cristianismo. Seria alguém que não se converteu, não se batizou nessa religião. Mas esse termo sempre existiu antes mesmo do cristianismo surgir, né? O paganismo vem do latim paganus, que designava aqueles que viviam no campo, na natureza, e dela tiravam todo o seu sustento, tanto material como espiritual. Ou seja, ser pagão era se dedicar à força da natureza, cultuar essa força e as divindades, usar de elementos em rituais de magia, como a terra, fogo, ar e água, e não uma religião específica. E entre esses espíritos temos também os pretos velhos quimbandeiro, onde foram espíritos de escravos negros que aprenderam a lidar com a força da natureza, com ervas, folhas, e tinham seus próprios deuses, na qual eles eram devotos, conhecedores de rezas brabas e magias, na qual usavam seus conhecimentos para poder sentar seus feitiços no rabo dos homens brancos e de seus opressores. Espíritos estes de escravos que morreram negando o cristianismo. Essa é a verdade. Onde preferiram muitas vezes morrer espedaçados ou queimados vivos do que abandonar seus conhecimentos, abandonar os seus deuses, dar as costas aos seus ancestrais. As pessoas precisam abrir mais a mente e procurar entender de vez quem são os espíritos que compõem uma quimbanda. Dentre várias coisinhas importantes, para que o véu da fantasia seja arrancado de vez. Os nossos assentamentos são bastante complexos em sua montagem, pois levam ali uma variedade de elementos diferentes, no qual, quando ativados, cria-se um corpo daquele espírito ancestral ali. Mas a forma de tocar o culto é mais simples do que muitas quimbandas existentes e bastante eficaz. Claro que temos que procurar estar sempre em dias com nossas entidades, dentro de nossas obrigações, oferendas, sacrifício animal e tantos outros. Quem se inicia nessa quimbanda só tem a crescer na vida em todos os setores, seja financeiro, amoroso, saúde em geral, estando sempre com um passo à frente das demais pessoas. Isso é lógico. Um assentamento dentro dos fundamentos Nagô traz um equilíbrio enorme para a vida do seu adepto. E quando mesmo soma isso a práticas da fé ativa, isso só tem a crescer. A presença do seu Exu ou Pombagira em nossa vida é muito intenso mesmo. Não consigo nem explicar, apenas um iniciado consegue ter essa experiência. E com isso, nunca vi em minha vida um iniciado da Nagô, no qual
pratica da forma correta, como é para ser, com total fervor, junto ali com seu mestre, tirando as dúvidas na hora que necessitar e precisar. Eu nunca ouvi nem falar que a vida deste quimbandeiro não disparou de forma grandiosa. Trago aqui com isso uma frase bastante verdadeira, que é o seguinte: um quimbandeiro não precisa ser rico, mas é obrigatório que seja próspero, e próspero em todos os sentidos. Se você é quimbandeiro e sua vida não tem nada de próspero, é porque tem algo bastante errado aí, seja nessa sua quimbanda ou em você. Tem uma outra coisa bastante importante que vou aproveitar nesse vídeo de hoje. Esse tema e esclarecer de uma vez por todas uma pergunta que as pessoas têm me feito muito. Foi a seguinte: qual a diferença entre a quimbanda Xambá e a quimbanda Nagô? Às vezes as pessoas ficam indecisos em qual quimbanda se iniciar com a minha pessoa. Então eu vou falar agora a diferença para vocês. Vamos começar pela egrégora. A Xambá, ela trabalha apenas com Exus e Pombageiras e só. Nada mais e nada menos. Em suas doutrinas, leis e regras, temos aí a regência da magia universal, que seria um sistema magístico da escola ocultista na qual o Mago Barão é adepto. Quem conhece um pouco o Barão sabe então o que estou dizendo. A Xambá tem uma forte influência desse sistema de magia, onde reflete até nos fundamentos e em toda a sua estrutura. Pois foi um cruzamento de quimbanda com este sistema de magia. Enfim, quem adquiriu a apostila da Xambá com algum mestre Xambá tem uma noção como é os fundamentos e assentamentos, certo? Então, assim, na mesma tem dias proibidos para se seguir quando se torna Xambá. Você deixa de fazer algumas coisas e também deixa de comer outras, certo? Não vou aqui entrar em detalhes para não se estender tanto, pois meu objetivo é esclarecer a diferença de uma para outra, até onde eu puder fazer isso, correto? E na questão de incorporação, a mesma vê esse ato como desnecessário para o culto, tá? E quando você se iniciar na quimbanda Xambá, você recebe o quê? Quem já entrou em contato comigo sobre a iniciação nesta vertente de quimbanda, a Xambá, eu passei o quê? Uma lista bem explicativa com valores. Então recebe 2 assentamentos, que seria do seu Exu de frente e da parceira assentada em ocultar. No qual, nesses assentamentos, vai terra de cemitério e vários outros elementos que só quem adquiriu a apostilha dela sabe, né, como é. E recebe, além esses 2 Exus, recebe uma terceira entidade firmada em ponta em ferro e quartinha. Não assentado, mas uma firmeza. Eu esclareço isso porque tem gente que pensa que todas essas 3 entidades são assentadas. E não são. São apenas 2, que seria o casal de frente, e uma terceira firmada, que é o zelador, né? Apenas firmada. Ou seja, 3 Exus, que seria 2 assentamentos, e um terceiro firmado em ponta em ferro e quartinha. Entendido? Certo? Perfeito. E recebe uma faca consagrada de axé e um oráculo para consultas. Agora, já a quimbanda Nagô, em questão de egrégora, temos Exus, Pombagiras, temos pretos velhos, quimbandeiros, caboclos, quimbandeiros e Ogum. Não o orixá Ogum, mas seus falangeiros. Isto por ser uma quimbanda bastante antiga. Temos a regência de alguns deuses sobre ela. Temos sim a trindade maioral, que seria Lúcifer, Beelzebub e Astarô. Isto por causa da influência da magia europeia em seus fundamentos. E além desses deuses, temos alguns orixás, como Ogum. Mas que fique claro, não lidamos diretamente com os orixás, mas com seus falangeiros. E não são todos os orixás também não. Na verdade, já existe as religiões certas que são especialistas em orixá, que são as nação, os candomblés, não é verdade? E a grande verdade é que religião afro nenhuma, além da nação candomblé, lidam com orixás apenas com falangeiros. Ou seja, a Umbanda só lida com falangeiros. Pode espernear o quanto quiser, mas essa é a verdade. Aí dessa forma, algumas pessoas podem até perguntar, mas na Nagô vocês fazem uso da energia dos orixás? E isso não torna o culto mais fraco e tal? Não, muito pelo contrário. Quem vocês acham que trouxe o culto de quimbanda para a gente? Para todo mundo. Por acaso, acham que estava enterrado lá no inferno e alguém desenterrou e trouxe aqui para cima? Para a gente aqui? Claro que não, né, pessoal? Os nossos ancestrais cultuavam os deuses antigos.
tá? Inclusive os orixás. Me digam a palavra Exu, não seria de um orixá também? E toda vertente de quimbanda existente atualmente não usa esse nome, Exu, para se referir aos espíritos ancestrais que regem um culto quimbandeiro? Agora, pessoal, eu acredito em uma coisa, e isto ninguém me tira da cabeça. Um feiticeiro de verdade, um bruxo, um mago, eles não cultuam apenas demônio, não. Como Lúcifer, Beelzebub, Astarô, Dantalion, Marbas, Agares, Boots e tantos outros que existem. Cultuar apenas demônios não torna um feiticeiro fodão, poderoso. Claro que não. Um verdadeiro feiticeiro, bruxo, bruxa, seja o nome que vocês queiram dar, ele, pra mim, é poderoso, é fodão mesmo, a partir do momento que ele tem a mente aberta e sabe usar sua sabedoria para somar sempre. E também sabe respeitar todos os deuses antigos que existem. Porque a verdade é uma só. Os orixás, como Oxalá, Ogum e Iemanjá, só não estão hoje no Grimório Verum, assim como os demônios estão, porque os servos de Jeová e Yahvé, a igreja da época, não colocaram as mãos sujas neles, tá? Não tiveram acesso a esses deuses também. Podem até não estar no papel como demônios, mas vai lá perguntar a um evangélico em qualquer igreja aqui do Brasil. Quem é Ogum, Oxalá, Oxum e Iemanjá para eles? Pergunta na mesma hora também quem é Lúcifer e Beelzebub. Vão dizer na mesma hora com todo o orgulho do mundo e cabeça levantada, né? E de peito cheio, que são tudo demônio, são tudo farinha do mesmo saco. Não se enganem. Para a maioria dos cristãos, até você, adepto de religião afro, que está me assistindo agora, na boca deles, até você é o próprio demônio encarnado também, tá bom? Então uma coisa é certa, quimbandeiro só tem duas obrigações na vida dele, que é ser iniciado em uma vertente séria e ter o apoio do seu mestre, do seu tata de quimbanda e aprender a ser livre, sem amarras, sem barreiras, saber usar seus conhecimentos com sensatez e lógica, aprender a ser um feiticeiro livre de pensamentos e doutrinas que só nos aprisiona e nos dificulta a usar todo o nosso potencial. Enfim, a diferença também da Nagô é que quando a gente se inicia, não mudamos nada em questão de deixar de fazer alguma coisa ou deixar de comer outra, tá? Nisso aí, somos mais livres em questão de outras vertentes mais novas. Mas vejam bem, meu conselho é que se você está indeciso em qual se iniciar, eu repito, compre as apostilhas de uma e também de outra. Estude as duas, pois só assim você vai entender realmente com maior profundidade como as duas andam e como é e tal. Eu tenho dois futuros iniciados meus que estão estudando junto comigo a Xambá e a Nagô. E assim que decidirem, vão chegar até mim e dizer em qual caminho vão trilhar para o resto da vida deles. Então, quem tiver dúvida em relação a isso, pode fazer da mesma forma, tá? Agora, em questão de fundamento, a diferença da Nagô é que ela é uma quimbanda muito mais intensa em questão de assentamento. Para vocês terem uma ideia de como é os assentamentos da Nagô, a maioria levam terras, não de um ponto de força ou dois da natureza só não, mas de todos os pontos de força da natureza, de todas as moradas de Exu e vários tipos de elementos diferentes que compõem um corpo de um espírito ancestral. Os assentamentos, Nagô é quase um micro-universo daquele Exu, daquela pombagira em questão, e além de tudo, leva o ponto em ferro e a quartinha. Isso você vai entender em maiores detalhes quando adquirir sua apostilha da Nagô com a minha pessoa, tá bom, pessoal? Quando você se inicia na Quimbanda Nagô, você recebe 3 entidades que são Exus e Pombagiras. Assentados, todos os 3 assentados com tudo que tem direito. Não recebe nada firmado. Agora, se a pessoa que vai se iniciar quiser receber 5 ou 7 entidades assentadas ou firmadas, aí vai da escolha de cada um e da necessidade. E como toda vertente de Quimbanda séria, temos hierarquias, tá bom? Que vai de iniciado a mestre de Quimbanda. E no qual, para você chegar a mestre, é preciso que você esteja com a quantidade de assentamentos corretamente dentro da tradição e possui oráculos e faca de axé. E claro, e além de tudo, está com todas as obrigações em dias.
Só assim você é consagrado a mestre e recebe os últimos axé do seu Tata de Quimbanda Nagô. Então é isso, pessoal. O vídeo já está muito grande, então vou ficando por aqui. Eu mesmo já iniciei muitas pessoas e continuo iniciando aqui no meu templo de Quimbanda, aqui no Ceará, tanto de Quimbanda Nagô como na Quimbanda Xambá. Vai da escolha e afinidade de cada um. O mais importante, na verdade, é você estar iniciado em uma vertente séria e com o apoio total de um mestre que seja de sua inteira afinidade e se importe realmente com a sua pessoa. Entre em contato com a minha pessoa para maiores detalhes e valores da sua iniciação, caso esse fosse seu real objetivo, tá certo? Aguardo vocês em nosso próximo vídeo aqui do canal do seu amigo, o irmão, o Mago Tanarotti. Agradeço muito a participação, a força de cada um. Agradeço por você estar compartilhando o meu trabalho também, certo? Cada vídeo aqui do canal. Então aí, estamos juntos. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, que eu estarei sempre pronto aí para conversar com cada um. Felicidades, muito axé. E aguardem o nosso próximo vídeo. Muito axé. Salve.